Breve Catecismo de Westminster, pergunta 23. Que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? Resposta. Cristo, como nosso Redentor, exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos 3, 22. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Salmo 2, 6. Para destacar a importância desta parte do catecismo, comecemos mostrando o relacionamento entre vários aspectos de nossa fé cristã, pois a verdade expressa nesta resposta do catecismo abrange, primeiro, a constituição original do homem, segundo, a história do Antigo Testamento da preparação para a redenção do homem, terceiro, a obra salvadora de Cristo, quarto, a conversão dos pecadores e quinto, as marcas da verdadeira igreja. Representamos isso numa imagem, num desenho, numa tabela. Primeiro, a constituição original do homem. Quando Deus criou o homem, ele criou a sua própria imagem. O homem tinha originalmente verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Assim podemos dizer que ele era praticamente, isto é, com efeito, um profeta, sacerdote e rei. Veja a lição 8. Quando Adão pecou e caiu, nós pecamos e caímos com ele, e assim todo homem, exceto Jesus Cristo, se tornou ignorante, culpado e pecador. E a mensagem inteira da Bíblia é sobre aquilo que Deus tem feito para salvar alguns homens dessa condição perdida. Segundo, a história do Antigo Testamento da preparação para a redenção do homem. O Antigo Testamento nos conta aquilo que Deus preparou para o dia em que enviaria seu Filho para salvar o seu povo. E uma das coisas que percebemos ao longo de toda a história do Antigo Testamento é que ela se centra em torno dos homens que foram escolhidos por Deus para servirem como profetas, sacerdotes e reis. A princípio, esses ofícios não eram tão claramente distintos. Abraão era profeta, Gênesis 27, mas ele também ofereceu sacrifícios, Gênesis 3, 4, e também parece ter sido um rei, Gênesis 14, 1 a 2, 13, 17 a 24. Mas tão logo a família de Abraão cresceu a ponto de se tornar uma nação, Deus determinou que homens diferentes exercessem esses ofícios paralelamente. Deus designou Moisés como profeta em um sentido especial e prometeu que outros profetas lhe sucederiam até a vinda do último grande profeta, Deuteronômio 18, 15 a 20. Ele também designou Arão como um sumo sacerdote de Israel, ordenando que seus filhos deveriam sucedê-lo nesse ofício, Êxodo 29, 29. Posteriormente foi revelado que a sucessão de sacerdotes também teria um fim quando Cristo viesse, 1 Samuel 2,35. E então, quando Davi foi designado rei em Israel, Deus também prometeu que a casa ou linhagem dele continuaria até que nascesse um filho que se assentaria no trono para sempre. 2 Samuel 2,7, 12 a 16, Salmo 2, Salmo 72, 110, etc. Obviamente, existiram homens infiéis nestes ofícios, assim como fiéis. Por isso, por meio de profetas fiéis, Deus entregou sua palavra verdadeira. Por meio de fiéis sacerdotes, Deus mostrou como não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Por meio de reis fiéis, Deus mostrou como seu povo deveria obedecer-lhe em todas as coisas. E por meio dos infiéis, profetas, sacerdotes e reis, e mesmo os melhores nem sempre foram fiéis, Deus fez os homens entenderem que a salvação nunca seria plena e perfeitamente alcançada até que o Messias prometido viesse. Isso se torna especialmente claro quando, próximo ao fim do período do Antigo Testamento, dias maus sobrevieram a Israel. Terceiro, a obra salvadora de Cristo. Quando finalmente veio, Jesus Cristo não somente consumou ou cumpriu cada um desses três ofícios, mas também os uniu em uma grande obra de redenção. Vemos isso primeiramente durante seu ministério aqui na terra. Ele falou como nenhum outro homem antes ou desde então. Ele mesmo era a verdade. Ele era a plena revelação que Deus fez de si mesmo. Nele e no registro daquilo que ele fez, a obra de Deus está completa. Ele fez um sacrifício final e suficiente pelos pecados de muitos e o fez oferecendo-se como sacrifício na cruz.
Também reivindicou completa autoridade sobre os homens como Salvador e também como juiz. E também ordenou aos ventos e às ondas que lhe obedecessem, mostrando o seu poder. 2. Mas nosso Senhor não somente exerceu seus 3 ofícios durante os dias de sua peregrinação terrena, ele também os exerce neste exato momento dos céus. Por seu Espírito Santo, nos deu as Escrituras inspiradas e agora as aplica ao coração dos homens por meio desse mesmo Espírito. Ele também exerce seu ofício sacerdotal à medida que aplica os benefícios de seu sacrifício único em favor dos eleitos. Ele aplica esses benefícios por meio da palavra e sela por meio dos sacramentos. A ele agora pertence toda a autoridade no céu e na terra. Assim, Cristo subjuga pecadores para si e destrói as obras do maligno. Essa obra irá continuar até que todos os inimigos de Cristo sejam derrotados, incluindo a própria morte. A partir daí, podemos ver o porquê Cristo se torna nosso Salvador somente em termos destes 3 ofícios. 4. A conversão dos pecadores. O homem, por sua queda, tornou-se ignorante, culpado e pecador. Ele só pode ser salvo quando essa ignorância é substituída pelo verdadeiro conhecimento, quando a culpa é substituída pela justiça e a pecaminosidade pela santidade. Então, o que é necessário para a conversão de um pecador perdido? Primeiro, ele deve conhecer uma verdade. Deve conhecer aquilo que ninguém pode ensinar exceto Cristo por sua palavra e Espírito. Deve conhecer seu próprio pecado e miséria e a obra de Jesus Cristo como único remédio. Segundo, ele deve sentir sua necessidade pelo sangue purificador de Cristo e ter a consciência de que o sacrifício de Cristo é suficiente. Terceiro, ele deve deixar de viver uma vida de escravidão ao pecado, recebendo a Cristo, descansando somente nele para a salvação, tal como ele é livremente oferecido no Evangelho. Em outras palavras, alguém só é salvo se e quando Cristo somente se torna seu profeta, sacerdote e rei. Quinto, as marcas da verdadeira igreja. Finalmente, devemos ver que Cristo não age em favor de nenhuma igreja que falhe em reconhecê-lo como o único profeta, sacerdote e rei da igreja do Novo Testamento. Nenhuma igreja é perfeita, obviamente, e algumas igrejas são mais fiéis do que outras, mas nenhuma igreja é uma igreja verdadeira de Jesus Cristo, a menos que possua certas marcas definidas. Estas são, primeiro, a fiel pregação da palavra de Deus. Significa que a doutrina ensinada em uma igreja verdadeira sempre estará de acordo com a Bíblia, ao menos o suficiente para que os homens possam conhecer seus pecados e misérias, bem como a obra de Jesus Cristo. Igrejas, entre aspas, que ensinam outros livros, tais como o livro do Mórmon, por exemplo, não são igrejas verdadeiras porque não ensinam fielmente a palavra de Deus. Igrejas liberais não são igrejas verdadeiras porque negam ou pelo menos negligenciam as doutrinas centrais da Bíblia. Segundo, uma segunda marca de uma igreja verdadeira é a correta administração dos sacramentos. Isso significa que uma igreja irá batizar os crentes e seus filhos e ministrar a ceia do Senhor àqueles que professam a verdadeira religião e vivem corretamente. Não podemos chamar o exército da salvação de igreja verdadeira porque eles não administram os sacramentos como Cristo ordena. Uma terceira marca de uma igreja verdadeira é o exercício da disciplina. Isso significa que os presbíteros da igreja visitam os membros para alertá-los contra a falsa doutrina e uma vida errada. Significa que quando as pessoas persistem em doutrinas falsas ou hábitos pecaminosos, elas são impedidas de continuar como membros da igreja. Somente em tal igreja, na qual todas essas marcas são evidentes, podemos dizer que Cristo está realmente presente. Uma das coisas mais importantes que podemos aprender dessa parte do catecismo é que nunca devemos separar esses 3 ofícios. Nunca devemos negligenciar um deles enquanto honramos a outro. Para afirmar Jesus Cristo como nosso Salvador, por exemplo, devemos ter nossa ignorância removida por sua palavra e Espírito, nossa culpa removida por seu sangue sacrificial e nossos desejos pecaminosos postos cada vez mais sob o poder de sua autoridade. Às vezes as pessoas pensam que são cristãs simplesmente porque sabem certas doutrinas, mas o conhecimento puro não é conversão.
Cristo não é nosso profeta, sacerdote e rei, a menos que nossos sentimentos e nossa vontade sejam mudados juntamente com o nosso conhecimento. Às vezes as pessoas pensam que são cristãs porque experimentaram emoções fortes, talvez em um certo encontro religioso no qual alguém famoso esteve falando, mas o sentimento em si não é conversão. Deve haver também conhecimento e uma nova disposição da vontade. Às vezes as pessoas pensam que são cristãs porque resolveram virar a página, mas um ato de vontade por si não é conversão. Deve haver primeiro verdadeiro conhecimento e sentimentos antes que possa haver uma renovação da vontade em verdadeira conversão. Vemos essa mesma conexão na igreja. Alguns pensam que podem ter uma igreja verdadeira se pregarem fielmente o evangelho e administrarem os sacramentos sem o adequado exercício da disciplina. Hoje vemos isso com frequência em algumas grandes denominações assoladas pelo liberalismo, falsa doutrina. Permite-se que as pessoas permaneçam membros da igreja e mesmo sigam como ministros e presbíteros a despeito de negarem verdades essenciais do evangelho. Contudo, aqui e acolá encontramos uma congregação na qual o ministro tenta seguir pregando fielmente a palavra de Deus e administrando os sacramentos. Assim, alguns permanecem, esperando que sua congregação em particular continue fiel. Contudo, o que sempre acontece em tais casos, no longo prazo, é que a ruptura de qualquer dessas três marcas, a disciplina, por exemplo, cause a perda de todas as três. E quando uma denominação inteira se torna enferma, cada congregação sofre. É importante observar ainda que quando falamos destas três marcas, consideramos também o estudo correto de todas as doutrinas que as envolvem, por exemplo, o ser de Deus e seus atributos, a pessoa de Cristo, o conceito de pecado, o que é a palavra de Deus, como ela deve ser lida, o que é a oração, os mandamentos e também o que é o culto bíblico, como esse culto deve ser realizado. Todos esses entendimentos e tantos outros relacionados fazem parte dessas três marcas da igreja e a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo que estamos considerando aqui fazem uma síntese fiel de todas essas doutrinas de forma muito sistematizada, ordeira, organizada, de maneira que concentra nelas tudo o que Deus, por meio do seu Espírito, deu à igreja por iluminação, historicamente. Também temos o que Calvino produziu e esses conceitos, o que as igrejas verdadeiras fazem é adotá-los como seus. Quando não vemos essas doutrinas biblicamente compreendidas e a vida biblicamente vivida, vemos então sinais preocupantes de uma confusão, de uma mistura e não de uma igreja genuinamente cristã. Por isso, diferenças no culto, diferenças na vida, pelas diferentes compreensões dos ensinos da palavra de Deus. Questões para a revisão. Adão foi originalmente um profeta, sacerdote e rei? Explique. 2. Quais as consequências da queda no que diz respeito a esses ofícios? 3. No que se concentra boa parte da história do Antigo Testamento? 4. Os três ofícios estavam separados nos dias de Abraão e posteriormente? 5. Quem foi o primeiro profeta especialmente designado? E sacerdote? E rei? 6. Houve sucessores em cada um desses ofícios? Foram todos eles fiéis? 7. O que Deus realizou por meio desses ofícios no Antigo Testamento? 8. Para quem esses ofícios apontam? Prove. 9. Quando Cristo cumpriu estes ofícios, os três ofícios? 10. Um pecador deve ter Cristo nesses três ofícios para ser salvo? Por quê? 11. Quais as marcas de uma verdadeira igreja? Porque elas são necessárias.